Comunicando Direito. Apoio Cultural JHS Advogados, Dr. Jairo Hamilton dos Santos, Avenida Assis Brasil 6203, Sala 204. Telefone 33 44 45 25. Asticom, Dr. Aloísio Martins e Doutora Ângela da Silva, Avenida Assis Brasil 6203, Sala 303. Telefone 33 40 59 20. Carmona Advogados, Dr. Felipe Carmona, Avenida Protásio Alves 3504, Sala 605. Telefone 33 34 25 75. Baterias Líder, distribuidor exclusivo para o Rio Grande do Sul da Cedelco Freedom, Avenida Assis Brasil 5984. Telefone 3364 3131. Alô amigos, estamos no ar com mais um programa da Confraria da Comunicação, Comunicando Direito, com a presença do Dr. Aloísio Martins, à minha direita, e do Dr. Gustavo Alencastro Soster, à minha esquerda. O tema polêmico da semana é a nova lei das empregadas domésticas, uma legislação aprovada em 26 de março pelo Congresso, que deve entrar em vigor exatamente amanhã. Nós estamos gravando dia 1º de abril, em 2 de abril, dia 2 de abril deve entrar em vigor. Então nós vamos, nesse primeiro bloco, discutirmos, trocarmos uma ideia sobre o que é bom, o que não é bom nessa nova legislação. E eu começo então com o Dr. Aloísio Martins. Bem, eu acho que inicialmente nós teríamos que analisar o impacto que essa nova legislação, esses novos direitos conferidos à empregada doméstica vai acarretar nas relações patrão-empregado e na economia em si. Eu me preocupo num aspecto. Eu acho que essa aquisição de, se não me falha a memória, são novos 16 direitos que foram inseridos no direito da empregada doméstica, ele vai incentivar, primeiro, a criação, aumento da economia informal. Muitas pessoas vão trabalhar na informalidade. Claro que isso posteriormente vai gerar um processo trabalhista, uma ação trabalhista, da pessoa postulando o vínculo de emprego, e aí vai aumentar o litígio. O segundo aspecto, na minha opinião, eu entendo que vai haver uma retração no mercado da empregada doméstica. Eu digo isso porque esses novos direitos eles vão sobrecarregar o encargo trabalhista da empregada doméstica, que até agora ele era relativamente não tão elevado. E com esses novos direitos, o empregado doméstico agora ele passa praticamente a ter direito ao empregado urbano, como se fosse uma empresa. Seletista. Exatamente, como se fosse um empregado de uma empresa comercial ou industrial. Eu digo isso porque dificilmente uma empregada doméstica ela vai perceber um salário, digamos, inferior a R$1.000. Via de regra é 800, 1.000, 1.200. Dificilmente, eles ficam no patamar de aproximadamente R$1.000. Com todos os encargos trabalhistas, os economistas já fizeram um cálculo, que esse valor, com todos esses encargos, fundo de garantia, férias, 13º, aviso prévio, INSS, esses encargos praticamente dobram. Isso, então, um salário mensal de R$1.000, o custo para o tomador do serviço, que seria o empregador, ele, via de regra, vai a quase R$2.000. Aí eu pergunto o seguinte: quem é que pode hoje despender R$2.000 mensais com empregada doméstica? Na minha opinião, quem tem um salário inferior a R$15.000, dificilmente pode despender R$2.000 com gasto com empregado. Então me parece que apenas uma pequena gama de pessoas vão ter condições de ter empregada doméstica. E um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, que vai aumentar
o mercado da diarista. Porque o mercado da diarista não sofreu alteração nenhuma. A diarista é aquela que faz o trabalho mediante a remuneração daquele dia, ela não tem subordinação, não tem compromisso, ela vai quando quer, faz o trabalho, recebe, e aí então não há vínculo de emprego. Aqui, doutora Luísa, até a de ilustração, a diarista subentende-se aquela que presta serviço 2 vezes por semana. Até três. Já se passar de 3, até existe uma jurisprudência que ainda não está consagrada, que entende que 3 vezes por semana já está meio que caracterizando o vínculo empregatício. Mais 2 é passivo. Mas admitindo 3, essa aqui não tem nada a ver com essa legislação. Esta continua, a diarista continua como sempre foi. Ela é uma profissional autônoma que presta serviço eventual, até 2, no máximo 3 vezes por semana, faz o serviço, recebe e sem nenhuma mais implicância. Se bem, doutor Jário, que esse critério aí da quantidade de dias trabalhado, ele é é muito relativo. Não é a quantidade em si de dias que define a relação de emprego. Porque a pessoa pode trabalhar só 2 dias por semana e ter ser empregado e trabalhar 3 dias e não ser empregado. Por exemplo, eu contrato uma pessoa, olha, tu vai ser minha empregada doméstica, tu vai trabalhar 2 vezes por semana. Na segunda tu chega às 8 e vai sair a tal hora, e na quinta tal. Ou seja, mas ela tem aquele compromisso. E ela vai fazer aquilo que eu mandar, ela é subordinada. Então, mas aí ela não é diarista no termo que eu me refiro. A diarista é aquela que presta um serviço eventual sem obrigatoriedade de retornar na semana seguinte. Não, ela até pode retornar, mas se ela não puder vir, ela chega, não posso ir. Claro. E o empregado, que eu me refiro. O tomador de serviço, essa não está incluída nessa legislação. O tomador de serviço não vai poder fazer nada. Eu não vou hoje, não posso ir, pronto, vou outro dia. Agora, a empregada doméstica, ela tem que ir. Se ela não for, ela tem que justificar por que não foi. Porque senão é considerado uma falta ao trabalho. E agora ela pode trabalhar 3 vezes por semana e não ser empregado. Ela vai lá 3 vezes por semana e no caso da diarista. Vai quando quer. Vai quando quer e quando pode. Quando pode. Contrato antecipado, não, doutor Soster? Vamos ver o doutor Gustavo Soster. Agora que aprovaram essa lei, então, eu acho que vai sedimentar exatamente essa questão que o doutor Aloysio colocou muito bem, que é a questão da informalidade. Toda a legislação trabalhista, ela foi feita com essa divisão de que locais onde se ganha lucro, onde se tem lucro, e locais onde não se busca o lucro. E aí, então, tenta-se dividir, se proteger o trabalhador dessas empresas onde a pessoa explora uma atividade profissional ou uma atividade comercial, industrial, uma prestadora de serviços. Ou que se parte do pressuposto que ela tenha condições, então, de pagar todos os encargos trabalhistas. E, por outro lado, então, as pessoas físicas que procuram uma atividade, né, procuram o serviço de doméstica, então não teria esses encargos. A profissão foi evoluindo e hoje, então, as empregadas domésticas, elas têm os direitos trabalhistas dela já garantido há algum tempo, alguns poucos direitos trabalhistas, e agora, então, com essa implementaram mais direitos. O que eu vejo que vai ocorrer realmente é a informalidade vai aumentar, o serviço de diarista e também o serviço terceirizado. Provavelmente essas empresas vão contratar as empregadas e vão fazer prestação de serviços para famílias, assim, porque realmente para a família vai ficar muito pesado o valor. Doutor Gustavo, doutora Luísa, há uma outra parte dessa legislação que há também uma complexidade, uma controvérsia, ela é polêmica. A jornada de trabalho, o período da jornada de trabalho de 8 horas. Qual é a opinião dos 2 ilustres colegas aí? Eu acho que em relação à jornada, na verdade, empregada doméstica dificilmente trabalhava mais que 8 horas. Quanto a esse aspecto, vai haver o problema do controle, que agora vai ter que haver um controle. Inclusive é aconselhável o livro ponto. Tem um cartão ponto também, não é o caso porque não tem o número. Mas teria um problema também dessas empregadas que dormem no local de trabalho, então elas ficam à disposição, né? Eu acho que entraria também. Mas eu acho, só para não entender em relação a esse aspecto, eu acho que em relação a essa questão vai se adotar a jurisprudência
que se adotava em relação àquela pessoa que dormia no emprego, era vigia de uma empresa comercial e ele tinha um local lá em que ele morava lá na empresa. Então a jurisprudência se inclinava, e majoritariamente inclusive, no sentido de que o empregado que trabalha na empresa e tem um local onde ele reside na própria empresa, esse empregado ele não tem direito às horas extras por causa dessa peculiaridade. Então me parece que a jurisprudência vai se inclinar para esse aspecto. Mas a empregada que dorme no emprego não tem direito, porque não se sabe se ela vai estar trabalhando, vai estar descansando. Né? Então vai haver essa dificuldade e acho que se inclina para a aplicação da jurisprudência nesse aspecto, nesse sentido. Dr. Soster, hoje eu recebi uma pergunta de uma senhora, ela fez por telefone e eu vou transmitir para os dois. E acho que é uma pergunta extremamente interessante. Ela me disse assim, eu não vou revelar o nome porque ela não mandou por escrito, foi verbal. Ela me disse que a empregada chega normalmente entre 7h30 e 8h30, normalmente 8 horas, e sai no final da tarde. Aí eu pergunto, mas que final da tarde é esse? Pode ser às 17 horas, 17... Não, sai mais ou menos 5h30, entre 5h30 e 6h30, dependendo do que ela tiver. Ela fica, como é que ela vai fazer essa jornada de trabalho? Ela diz que precisa da empregada ao meio-dia, porque a patroa trabalha fora. Ele e o marido vão almoçar em casa. A empregada tem que estar lá para fazer o almoço. Como é que ela vai fazer essa jornada? Como é que vai controlar? Esse é um tema polêmico que eu quero que o nosso telespectador mais ou menos imagine o pensamento dos dois colegas. Ela vai ter que fazer o intervalo depois do horário do almoço do patrão. Sim, sim. A grande dificuldade realmente nesse caso, ela pode fazer esse horário de descanso diferenciado, mas também, como eu estava dizendo, desse outro caso das empregadas que dormem no emprego, a dificuldade realmente vai ser o controle. Porque, digamos que a família tem uma criança pequena e essa empregada também ajude a cuidar da criança. Né? Então seria dupla função. De babá e de empregada. E aí à noite, então, o casal sai e ela fica com a criança. Então todos esses aspectos realmente a prova, né, dessa dupla função, ou de se ela cumpriu o intervalo, se não cumpriu, se ficou, eu acho que vai gerar bastante discussão isso aí nos tribunais. Sabe qual é o problema, doutora Luísa? A pergunta que essa senhora me fez é procedente. Vejam, por exemplo, 8 horas de trabalho, chega às 8, a primeira jornada terminaria, porque não vai terminar, ela vai continuar, nós já falamos, mas terminaria, em princípio, às 4 horas. Aí, o normal do seletista, terminaria ao meio-dia, 4 horas. Aí ele tem uma hora, no mínimo 1 hora para descanso, voltaria às 13 horas. Ora, este horário é o horário que o empregador não vai poder liberar a empregada, especialmente aqueles que almoçam em casa. Já é um problema a ser solucionado. Bom, então ela vai trabalhar das 8 até as 14 horas, já faz uma carga horária de 6 horas. Aí ela fica das 14 às 15 para o almoço dela, se ela almoça na casa do empregador, ou então vai almoçar fora. E depois ela cumpriria só mais 2 horas. De qualquer maneira, eu acho que o empregador ele pode racionalizar o trabalho dela. Por exemplo, se ela pegasse às 8, teria que ter um intervalo ao meio-dia. Então ela vai pegar às 9 e vai fazer o intervalo a 1 hora. Depois que o casal almoçou, ela vai descansar, depois ela vai lavar a louça. Vai ter que equacionar. A senhora vai ter... A senhora que me fez a pergunta, sabe, a senhora está nos assistindo. Mas a senhora vai ter que equacionar esse problema. Como a doutora Luísa disse, é o meu pensamento, para que ela faça uma carga horária de 8 horas diária, ela não vai poder chegar às 8, porque terminaria o primeiro turno ao meio-dia. Aí ela teria que sair para descanso, mas aí é a hora que a senhora e o seu esposo, como a senhora me falou, chegam para almoçar. O almoço tem que estar pronto, porque 1h30 ele tem que sair para o segundo turno do trabalho dele. Então a senhora vai ter que equacionar. Como a doutora Luísa disse, ela vai ter que começar às 9 horas, não é, doutora Luísa? É por isso que eu vejo também que essa lei, ela até complica bastante, porque se pensar assim, uma pessoa física, são pessoas físicas, são famílias, então como ela exerceria esse tipo de controle? Um livre-ponto, né? Então, entrada e saída. Então, se uma pessoa vem me perguntar, olha, agora eu tenho uma empregada doméstica, o que eu faço agora, doutor? Aí, então eu diria, não, pega um livre-ponto e bota, ela vai ter que assinar, entrada, saída, horário de descanso e tudo mais, e assina. Esse seria o conselho, mas na prática, né? Isso aí, uma família,
né, fica bem complicado. Agora, uma outra coisa que eu vejo que vai tornar um pouco complexo a questão é que, pela legislação antiga, o empregador ele não precisava do auxílio de terceiros, porque ele tinha que fazer o recibo de salário, que ele podia fazer à mão, compra um formulário pronto, preenche o recibo de salário, o recolhimento do INSS é feito através de um carnê, que ele vai lá na agência bancária e recolhe, e o 13º também é feito. Então, o próprio empregador, ele poderia administrar essa relação de emprego. Agora, com a criação desses novos direitos, ele já vai depender do auxílio de terceiros. Então, me parece que é mais um encargo para o empregador. Ele vai ter que contratar uma assessoria, um escritório de contabilidade, uma pessoa que entenda do ramo, para fazer esse trabalho para ele. Isso é custo. Uma empresa ela tem estrutura para isso. A pessoa física não tem. Nós estamos fazendo essa primeira parte do programa, esse debate. E eu já vou fazer uma pergunta que a dona Maria Silveira de Souza mandou. O Dr. Soster falou há pouco. A empregada que dorme no trabalho. Ela quer saber como fica a solução dela, que ela tem uma empregada já faz 10, 12 anos e essa senhora já se adaptou e mora com ela. Se adaptou à família, já é como se fosse, com o passar do tempo, o empregado doméstico, especialmente este, no âmbito familiar, ele passa a ser praticamente integrante da família, ele já faz parte do contexto. É o caso dessa senhora, ela está agora com esse problema. Como é que ela vai fazer? Porque a empregada dorme no serviço, não tem horário, às vezes fica assistindo televisão, mas dorme lá. Qual seria a solução, doutora Luiz? Eu acho que a questão ela vai se resolver através da jurisprudência. Porque a jurisprudência, quando tiver esse caso, bom, essa aqui é uma situação peculiar, ela dorme no emprego. Bom, ela dorme no emprego, mas não significa que ela estando lá, ela está trabalhando. Sim, mas aí ela pode estar assistindo a televisão dela, ela pode estar lá no quarto dela. Claro que de repente ela pode ser chamada para fazer um chá, uma coisa parecida, mas ela vai ali, faz o chá em 10, 15 minutos e volta para o seu recolhimento. Mas doutora Luiz, deixa eu fazer a pergunta agora para os dois, você vai responder também. E o nosso salário in natura? Vestuário, moradia, alimentação, ela vai se alimentar na empresa e vai ter moradia, doutora Luiz. A jurisprudência nós vamos ter lá pelo começo do ano que vem, até chegar ao tribunal para ter uma jurisprudência. Nós temos que resolver o problema dessa senhora agora. Eu acho que a questão da moradia do emprego, ela vai se resolver através da jurisprudência, adotando a situação similar do vigia, do vigia ou daquele empregado que trabalha na empresa e tem uma casa lá nos fundos da empresa em que ele dorme lá. E já vi vários empregados postulando salário por ter trabalhado na empresa e por ter ficado morando lá na empresa. E a justiça, via de regra, tem repelido esse direito, alegando que quando acontece essa situação, não há como saber se ele estava trabalhando ou não. E aí ele não tem direito a horas extras em função dessa situação peculiar. Agora eu queria chamar a atenção a um aspecto... Só o doutor Soster, essa aí depois continuar meu. Doutor Gustavo, compartilha da ideia do doutor Luiz? Eu compartilho, mas eu acho que vai ter corrente de jurisprudência que vai até se consolidar. Realmente tem pessoas que vão ter que pagar, vão se onerar muito, exatamente pelo fato da empregada pagar hora extra, vou ter que pagar hora extra para a empregada doméstica e pagar outros encargos aí que daí decorrentes, né? O adicional noturno, tudo mais. Adicional de insalubridade também. Eu acho que essa modificação na lei da empregada doméstica, ampliando